E se o seu time inteiro estivesse numa baita de uma festa enquanto você é demitido? E isso rolou essa semana, tá? Pois é, além disso, também vai ter a nossa opinião sobre a maior presepada da intertemporada da NFL. Eu sou a Mia Mastrocolo. Eu sou a Fabi Vinco. E bem-vindos ao Sofá do Duas na Linha. E já que você tá aqui com a gente, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e, óbvio, segue a gente nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece de uma parte muito importante. Comenta aqui também pra ajudar a gente no engajamento e na opinião de vocês, que é o que a gente mais quer saber. Bom, para começar o giro de notícias dessa semana, tivemos o início das pré-vendas de ingressos para o São Paulo Game. Na Ticketmaster, como a gente já comentou, os clientes XP têm prioridade nessa compra, tiveram prioridade nessa compra. E vamos comentar uma coisa que não agradou ninguém. O aumento do preço dos ingressos, galera. 30% mais caro fica pesado e não tem ninguém contente. Ano passado a gente já teve preços que não são tão acessíveis e esse ano piorou. Mas se você não conseguiu o seu ingresso na pré-venda XP, calma, que quinta-feira, dia 12, começam as vendas gerais e, de novo, no site e na bilheteria presencial da Ticketmaster lá no Shopping Ibirapuera. Por favor, não caiam em golpes, isso é muito importante. O nosso querido dinheirinho já é suado o suficiente pra gente não gastar ele por aí. E teve muita gente que até mudou de ideia, né, de que lugar ia comprar, tava pensando em comprar um setor. Quando saiu o preço de ingressos, o pessoal já começou a falar, putz, o setor que eu fui ano passado já não dá, vou ter que mudar de setor esse ano. Então é isso. Mesmo assim, a briga no dia 12 vai ser grande e a gente vai estar na fila e vai ter novidades pra vocês. No final do vídeo a gente comenta. Nas notícias da semana, vamos falar dele, Odell Beckham Jr., nosso querido OBJ, que aliás apareceu mais na final de Roland Garros no domingo do que nos últimos 10 anos de liga. Não, brincadeira, 10 anos não. Mas nos últimos 5, ele apareceu mais no domingo. Mas o que a gente veio falar dele não foi dele, a ida dele ao jogo de tênis. Viemos falar que o OBJ deu uma entrevista essa semana e ele comentou que ele não gostaria de ter saído do Giants, já que foi a organização que escolheu ele no draft, que eles acreditavam nele, então que ele não queria ter saído e que se o Giants ganhasse um Super Bowl, ele ia ficar feliz. Mas que no fundo, ele queria ganhar com eles. Bom, a gente acredita, né? Ele saiu de lá, o time naquela situação ainda ganhou um Super Bowl em outro lugar. Então, tá bom, OBJ, a gente acredita que você tá caçando um emprego na NFL de novo. Ou a gente finge que acredita, né? Acho que mais fácil. Olha, não tá fácil. O BJ dando essa declaração aí, a gente vai fingir que a gente acredita que você queria ter continuado no limbo que o Giants virou depois. Pois é, isso com um anel de Super Bowl já, né? Lembrando que o anel foi no Rams, tá? Agora se tratando um pouco mais do meu assunto, temos mais um lesionado. Impressionante, gente. Dessa vez, o nome da bola é Anthony Richardson. Ele agravou uma lesão que ele tinha, que ele conseguiu essa lesão no primeiro ano de calouro dele. É uma lesão na articulação acromioclavicular. Vou explicar. O famoso AC joint. AC, abreviação de acromioclavicular joint. É a articulação do ombro. Esse ossinho aqui em cima. Quando você passa a mão nessa pontinha do seu ombro aqui, você sente um ossinho. Esse é o osso acrômio. E a clavícula todo mundo sabe que é aqui na frente. Então aqui tem uma articulação entre a clavícula e esse ossinho. E é no ombro o qual ele lança a bola. É um desconforto, sim. Se não for tratado direito, pode piorar, como é o caso que está acontecendo. E assim, simplesmente o menino não consegue ficar saudável. Não, é lamentável. A gente achou que Anthony Richardson ia ser, assim, um grande nome pro Colts e etc, mas não rolou. O abençoado faz 7 meses que não joga e tá machucado. Não tem como. Acho que agora deu ruim pro Anthony Richardson, viu? Torcedores do Colts, vocês têm um problema a mais, porque agora quem entra na fita é Daniel Jones. Bom, e mais um que apareceu esta semana para fazer declarações
foi Deion Sanders, que depois de todo aquele bafafá com o filho dele no draft, que tomou inclusive o trote do filho do treinador do Atlanta Falcons, aliás, isso deu o que falar na época. Sim. Ele revelou que tem realmente uma mágoa pelas críticas que o filho recebeu. Afinal, os times falaram muito sobre a postura do Sanders durante as entrevistas com as franquias. E não pegou nada bem pra ele. Claro que nada disso justifica a sacanagem que fizeram com ele no draft. O trote foi muito chato e tudo mais. Mas assim, se talvez ele não tivesse a postura que ele teve, tivesse baixado um pouco a bolinha, afinal, quem é uma lenda da liga é seu pai, não você. Você ainda tem muito arroz e feijão pra comer pra chegar lá, meu amigo. E acho que o Deion Sanders também não precisava vir falar que ficou magoado e etc. Mas é fofoca, a gente adora. Exato. E dizem por aí, nos bastidores do draft, que um dos motivos pelo qual ele caiu muito no draft foi essa postura que ele teve em relação aos clubes. Exatamente. Aparentemente foi o que causou isso. Então, a gente vai ter que esperar agora pra ver o que o Cleveland Browns vai fazer, meus amigos. Mais uma vez, o Cleveland Browns está seu aqui QB room, assim. no assunto de quarterbacks. Não tá fácil, não tá fácil. A gente vai esperar pra ver quem vai ser os três e eu tô com a pipoca prontinha pra também. saber Isso quem... que a gente nem quem tá eles vão ser contando, estranhos. aquele QB lá que não deve ser nomeado, Ai, não. hein? Misericórdia. Deixa ele pra lá, é melhor. Quem se aposentou essa semana foi Frank Ragnow, center do Lions. Uma aposentadoria precoce, na minha opinião, de 29 anos, mas a gente sabe que esporte de alto nível nunca é sinônimo de saúde. Ainda mais um esporte com tanto contato Exato. com a NFL, e no caso dele que trabalha na OL. É o primeiro a receber a pancada, literalmente. Exatamente. Então, ele se aposentou depois de 7 temporadas no Lions. Foi draftado pelo Lions, jogou as 7 temporadas pelo Lions, não quis se arriscar em jogar em outro time. E agora, disse ele que ele tá precisando cuidar um pouco mais da saúde dele, tá precisando dar um pouco mais de atenção na família e priorizar o futuro da família. Na minha opinião, tem um certo QB por aí que devia fazer a mesma coisa. Deixa mais pra frente, a gente vai falar disso. Mas deixa abaixo por enquanto, mais pra frente a gente vai chegar nele, não hoje. Questão de substituição da posição dele. O Lions tem 2 opções. Tate Rattlegate, que foi escolha da 2ª rodada de draft desse ano, e o Graham Glasgow, que tá lá no Lions, e já é aí, pode-se dizer, não um veterano, mas já não é um novato. Ele já é bem experiente, vai. É. O jogador já tem mais de 2.000 jogadas como center na carreira. E pode ser aí a melhor opção, enquanto o menino novato vai ganhando experiência. Exato. O Ragnow, ele tá ganhando espaço nos training camps, tá chamando bastante atenção da comissão técnica do Lions, mas aparentemente, para começar a temporada, o Glasgow vai ser sim a primeira opção. E na contramão da aposentadoria, nós temos aí em vista 2 extensões de contrato que podem rolar, tá? O TJ Watt, que já começou aí as suas negociações com o Steelers para poder assinar uma extensão contratual. E tivemos também o Baltimore Ravens aí que já tá de olho e falando que está em estágio inicial de análise de como seria aí uma extensão de contrato do Lamar. O atual MVP da liga, na minha opinião, merece sim uma extensão de contrato. E pode abrir o bolso, viu? Exatamente, eu ia chegar aí. Os últimos parâmetros de renovações de quarterback, o Baltimore Ravens vai ter um pequeno problema para resolver que se chama dinheiro. Dos campos da NFL para Hollywood. Tivemos essa semana um crossover aí que eu acho que ninguém tava esperando. Mais um ticket aí pro nosso bingo de 2025 E não que tá tava na maravilhoso. lista. Exatamente. Derrick Henry, o nosso menino avatar, por conta do cabelinho, de quando ele jogava no Titans. Agora, atual Baltimore Ravens, recebeu um convite diretamente de Adam Sandler para participar de um filme, do próximo filme de Adam Sandler, com uma condição: ele correr 2.000 jardas mais durante a temporada.
Tá fácil pra ele, né? Vamos Tá ver muito o fácil. Harry em Hollywood. Será que ele vai ser um tanque de guerra no filme? Poderia. Poderia, facilmente poderia. Mas a gente vai aguardar pra ver. Achei no mínimo inusitado esse convite Sem aí. dúvida, esse crossover ninguém tava esperando, não. E agora, vamos falar do que todo mundo tá esperando. A maior presepada do ano. A novela que chegou ao fim. Depois de 3 meses de negociações e presepadas, Aaron Rodgers e Steelers finalmente chegaram ao acordo. Aleluia. Ou não, né? Aleluia. Ou não. Não vamos comemorar tão cedo? Mas vamos lá. Chegaram ao acordo. O contrato vai ser aí de 1 ano, com 13,65 milhões. E com os bônus pode chegar aí a 19 milhões e meio. Acho que até mais do que o QB tá valendo a essa altura. Sem dúvida. Mas vamos lá. O jogador segue com a camisa 8, como era no Jets. Ele não quis mais saber da 12 que ele jogava em Green Bay. E a gente quer saber o seguinte. O que a gente vai esperar da dupla Aaron Rodgers e DK Metcalf, que chegou agora também nessa intertemporada pro Pittsburgh Steelers. Olha, eu acho que pode dar muito bom essa dupla aí, tá? Infelizmente, eu não queria falar isso, mas infelizmente eu acho que pode dar muito bom. O DK é um cara que jogou com o Geno Smith enquanto ele tava no Seahawks. E questão de comparação de qualidade, não existe comparação de qualidade você receber um passe de Geno Smith e você receber um passe de Aaron Rodgers. É, só que a gente tem que lembrar que Aaron Rodgers já tem 41 anos. Exato. E não é mais aquelas coisas. Além do que, sacanagem, né? Ele largou o menino Lazar abandonado lá no Jets. É, pra quem não sabe dessa história, o Lazar, ele saiu do Packers, foi pro Jets, Junto com Aaron Rodgers junto com o Aaron no Rodgers. contrato. Exatamente. O Rodgers chegou lá, se machucou na primeira temporada, não jogou a primeira temporada inteira. Na segunda temporada, não fez praticamente nada. Pô, ele fez uma Hail Mary com o Lazar. Não, Eu sei, mas... não tem, Tá. não tem do que tirar água de pedra ali. Tá, Entendeu? Tá certo. Mas enfim, agora o pobrezinho tá lá abandonado. Tá. Mas vamos aí o que interessa. Packers e Steelers no Sunday Night Football da semana 8. É a reprise do Super Bowl em que o Packers foi campeão no Só que último agora Super com Bowl. Aaron Aqui, ó. Rodgers do outro Aqui, ó. lado. Tá vendo aqui, ó? 2010 foi essa data. Só que dessa vez temos Aaron Rodgers do outro lado. Detalhe, era o mesmo head coach. Ainda Ai. já era Mike Tomlin nessa época. Mas a essa altura a gente já chegou aqui à conclusão nesse canal de que Mike Tomlin virou o quê? A clínica de recuperação da NFL. Sim. Que mandaram o Russell Wilson pra lá? Não deu certo, agora estão tentando Aaron Rodgers. Vamos ver. Eu tenho uma opinião de que se passar da temporada regular, se for pra playoffs, cai no wild card. Ah, com certeza, mas eu acho que não chega lá não. Acho que estão apostando muito alto no Aaron Rodgers. Eu também acho. Ele já tem 41 anos. Fora que... E ainda tem um problema. A OL do Steelers? Eu ia falar exatamente isso. Ele precisa de uma OL pra jogar. O Rodgers, ele é muito bom de cabeça, ele tem ótimas leituras de campo, mas ele precisa de tempo. Se ele não tiver tempo, ele não vai conseguir jogar. Sem tempo, sem for Rodgers. Exatamente. Então, o Steelers vai ter um pequeno problema aí pra reforçar, dar mais uma reforçada nessa OL pra ajudar o Rodgers, porque, querendo ou não, ele já não tem a mesma mobilidade de quando ele tinha 35 anos, não, gente. E com um tendão de Aquiles estourado de 2 temporadas atrás, não podemos esquecer desse detalhe. E bora falar de NBA? As finais começaram e tá pegando fogo. O jogo 1 foi inacreditável da maneira que uma abertura de série tem que ser. E merece ser. Merece ser. Olha, foi quase inacreditável, já que o time campeão ficou na frente no placar durante 0,3 segundos do jogo inteiro. Tyrese Haliburton é o nome dele, gente. É o nome da fera. É impressionante. Game winner. E, gente, foi um absurdo. Até porque o KC chegou a ficar quase 15 pontos na frente. E o jogo terminou com a diferença de um único ponto, que fez o Pacers passar na frente, faltando 0,3 segundos pra acabar o jogo. Exatamente. Esse placar foi 110 a 111 para Pacers. Foi um jogaço.
inacreditável. O Shai fez até um ótimo jogo, mas ali Sim. faltou uma ajuda da galera, né? Pra quem não tá assistindo as finais da NBA, assistam as finais da NBA. Estão acontecendo na ESPN e no Disney Plus, pelos canais fechados. E tá rolando na TV aberta, hein? A Band, em parceria com o Prime Video, estão fazendo todas as transmissões dos jogos, com narração do Rômulo Mendonça. E no jogo 2, nós estávamos na NBA House. A gente assistiu lá e olha, foi incrível. E vai ter vídeo aqui contando como foi esse rolê na NBA House. Experiência completa na NBA House. Chegada, ativações, tudo que a gente fez por lá. O pessoal que tava lá assistindo o jogo, entrevistas e muito mais. Confiram que sai aqui no canal essa semana, tá? Vai sair amanhã, inclusive. E agora a série tá empatada em 1-1. Muita loucura disso acontecer. Mas ó, não dá pra perder. Não tem como. Bom, pra quem achou que a gente só ia passar resultado de jogos da NBA, aqui também tem notícias da NBA. E aí, meus amigos, é que tá o pulo do gato. O head coach do Knicks foi demitido. Depois de ter feito um belo trabalho como head coach lá, ter sido amado e adorado pela torcida principalmente, ele foi demitido depois de ter chego nas finais de conferência, ter perdido as finais de conferência. Mais uma vez, né? Mais uma vez, ter perdido as finais de conferência mais uma vez. E no final das contas, ele acabou sendo demitido. Detalhe, enquanto os jogadores dele estavam em uma baita de uma festa. Quer o pratinho pra torta de climão? E não eram 1 ou 2 jogadores não, tá? Era mais da metade do time. Era mais da metade do time. No dia, inclusive, que seria o jogo 7 da série. Eles estavam em um lugar que chama The Fleur Room, que é um espaço de eventos lá em Nova York. Muito famoso. Muito famoso, que é do lado do Madison Square Garden. Tem que ter muito sangue frio pra fazer um negócio desse, vocês me desculpem. Com o teu time acabando de perder as finais de conferência, você prestes a ir pra uma final de NBA, e aí o time inteiro se junta e fala, não, a gente vai curtir a vida por aí. No final das contas, não tão de todo errado também. Ai, o mundinho NBA. Porque passa a temporada inteira se dedicando, treinando, escutando um monte de abobrinha. Chega no final das contas. Acabou. Exatamente. Perdeu, acabou. Não tinha o que fazer. Mas assim, uma festinha Chato, enquanto né? o seu técnico é demitido, será Chato. que precisava mesmo? Principalmente depois deles falarem, e jogadores postarem fotos com o head coach. Muitos deles só postaram a foto sem falar absolutamente nada. Outros acabaram comentando que sim, ele era um baita head coach, que eles gostavam muito dele. Eu fico me perguntando aonde gostava muito, né? Porque provavelmente os jogadores estariam a par de que isso ia acontecer. Ou não. Bom, e depois dessa torta de climão toda que a gente já comentou aqui, o Knicks está atrás de Jason Kidd e Ime Udoka. Já são nomes atuantes na liga, né? Exatamente. Eu vou me abster, pois eu não desejo times de Nova York para ninguém. E continuando neste troca-troca de head coach, quem tá na dança é o Phoenix Suns, que acabou de acertar com o Jordan Woods pro cargo de head coach. Essa é a primeira vez que ele vai ser head coach na liga. Ele era ex-assistente do Cleveland Cavaliers e foi aí o escolhido pra dar um jeito naquela bagunça que tá o Suns. Assim, boa sorte, porque vai ter que lidar com a casa toda fora do lugar logo no seu primeiro trampo. Vai ter uma baita dor de cabeça aí, na minha opinião, Vai, tá? desejo boa sorte ao mais novo head coach, porque você vai precisar. Também temos a informação de que a NBA está um pouquinho mais próxima do Brasil. Houveram aí alguns burburinhos essa semana de que o Mark Tatum, vice-comissário da NBA, chegou a comentar de que as arenas daqui não estariam prontas e que não comportariam um jogo. Mas o que a gente ouviu do lado de cá já foi um pouco diferente. O que a gente ouviu é que a liga tem sim vontade de trazer jogos pra cá. O foco seria inicialmente São Paulo e depois o Rio de Janeiro. O que falta mesmo é uma arena que comporte um jogo e a estrutura da NBA. Mas a gente já ouviu de senhor Ricardo Nunes Vem de aí. que vai vir aí. Então, aguardemos.
porque também gostaríamos muito de receber um jogo da NBA. Será que vem aí uma NBA no Brasil em 2026? Quem sabe 2027? Aguardamos. E continuando, o deus grego está entre nós. Sim, Giannis Antetokounmpo. Ele mesmo tá aqui no Brasil e veio acompanhar os jogos da seleção brasileira de futebol. Por incrível que pareça. E o gato, além de passar pelo Rio de Janeiro, vem pra São Paulo, tá? Ele ainda de quebra foi assistir o jogo de vôlei das meninas, que aconteceu domingo no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Tava ele e os amigos lá, todo mundo lá, mas eu acho que ele foi um pouquinho pé frio, porque o Brasil perdeu pra Itália de 3-0. Tomamos uma surra. Mas imagina, você tá ali tomando um cafezinho, como quem não quer nada, e encontra Giannis Antetokounmpo. Encontra Giannis Antetokounmpo. E agora, bora de NHL. A gente vai falar de Stanley Cup. As finais estão pegando fogo também, tal qual a NBA. Começou digna também de final com fogo no gelo. Literalmente. Os 2 primeiros jogos da Stanley Cup foram decididos em OTs. O primeiro em 1 OT, dando a vitória para o Oilers. Que, aliás, foi uma loucura. O Oilers começou ganhando, Flórida passou, virou o jogo, o Oilers ganhou de novo. Gente, insano. Insano. E já no segundo jogo, aconteceu basicamente a mesma coisa, porém, o Florida Panthers ganhou o jogo 2 em 2 OTs, não em 1. Ou seja, se a gente chegar no jogo 7, teremos 7 OTs? Bom, se for pensando assim, o próximo jogo acontece nessa quinta-feira, dia 12, Dia dos Namorados, transmissão na ESPN, com narração do nosso querido Matheus Pinheiro e comentários do Thiago Simões. E é isso, ficamos por aqui em mais uma semana. Não esquece, seguir a gente nas redes sociais, dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Comentar aqui embaixo o que você tá achando, pode dar ideias, críticas, a gente tá aceitando. Exatamente. E corre lá nas nossas redes sociais, porque todo dia tem corte dos vídeos que a gente faz. Além de ter novidade essa semana, fica de olho aqui, tá? Vai ser muito legal, isso eu garanto pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau! E até a semana que vem.